Quem é a Grande Babilônia? Muitos escreveram livros alegando que a Babilônia descrita no Apocalipse é os Estados Unidos ou mesmo o Islã. Sabia que Deus nos diz exatamente quem é a Grande Babilônia? Nos é dito literalmente uma lista de características. Gostaria de conferir por si mesmo? Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Quando Deus nos diz um mistério, podemos estar seguros de duas coisas. 1. Deus sabe de tudo. 2. Nós não sabemos sem Deus. Mistérios são o que Jesus chamou de parábolas. Jesus as interpretava diretamente para seus discípulos. Em Mateus 13:11, Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Desse modo, as parábolas são usadas para manter algo oculto de gente com o coração fechado. Mas os mistérios do reino dos céus são aqueles segredos que Deus revela aos crentes capazes de suportar. Deus já sabia e sabe de tudo. Deus pode falar de coisas futuras como se já tivessem ocorrido, inclusive quando são para nós. Romanos 4,17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É por isso que em Gênesis 17:5, Deus disse a Abraão: porque por pai de muitas nações te tenho posto. Detalhe, isso quando Abraão só tinha Ismael. Do mesmo modo, Deus fala da prostituta de Babilônia como uma realidade plenamente consolidada. Tudo o que podemos ver é uma peça de cada vez no quebra-cabeças, enquanto que Deus sempre o vê completo e nos mostra esse quebra-cabeças de forma igualmente completa. Quer ver quais são as 8 peças desse quebra-cabeças de acordo com os capítulos 17 e 18 do Apocalipse? Lá temos uma lista muito simples. Agora, se você deseja uma lista mais detalhada, veja o capítulo 16 e descubra por que a Igreja Católica modificou a Bíblia. Organize os acontecimentos em ordem cronológica para que possa perceber seu desenvolvimento, ok? Número 1. 7 montes. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. No ano 300 a.C., o muro sérvio foi construído como um muro defensivo ao redor das 7 colinas: Aventino, Célio, Capitólio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. Todas 7 ficaram conhecidas como as 7 colinas de Roma. Por isso, Roma é chamada a cidade das 7 colinas. Número 2. Púrpura, escarlata e ouro. Apocalipse 17:4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Em 15 de fevereiro de 44 a.C., Júlio César vestiu um caro manto púrpura e dourado na festa consagrada a Pan, que era chamada Lupercalia. Dali em diante, todos os Césares começaram a usar esse mesmo manto como um símbolo de realeza. Essa tradição prosseguiu com o clero católico romano a partir do ano 500 depois de Cristo. Contudo, ninguém se veste como o Papa. Púrpura, escarlata e ouro. Número 3. A religião se declara mãe. Apocalipse 17:5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Em 251 d.C., Cipriano de Cartago declarou na obra A Unidade da Igreja o seguinte: você não pode considerar a Deus como pai se não considera a Igreja como mãe. A partir de então, a religião católica passou a ser chamada de Igreja Mãe. 431 AD,
Em 431, no Concílio de Éfeso, a cidade onde em Atos 19:34 o povo clamou por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, Maria passou a ser exaltada como Mãe de Deus e portadora de Deus. E frequentemente católicos afastados são chamados a voltarem à Igreja Mãe, voltando para a casa de Maria. Tenho vários livros sobre isso. Em Apocalipse 18:7, a prostituta de Babilônia diz: "Estou assentada como rainha." É mera coincidência que a Maria Católica também seja chamada de Rainha do Céu? Número 4. Está assentada sobre 7 montes. Apocalipse 17:9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A colina do Vaticano não é uma das 7 colinas de Roma, mas escute isso. Em 313 d.C., Constantino deu para o bispo de Roma o Palácio de Latrão, localizado no Monte Célio, que tornou-se desde então a sede eclesiástica do bispo de Roma, o Papa. Isso não é tudo. Em 324, a primeira basílica foi construída e agora se chama Arquibasílica de São João de Latrão. E nela há um trono chamado Cátedra, que é um assento, uma cadeia com braços, para o Papa. Número 5. Embriagada no sangue dos santos. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja esta lista aqui. Em 1184, o Sínodo de Verona declarou que você pode queimar hereges na fogueira. Em 1215, a partir do 4º Concílio de Latrão, teve início a Inquisição. Há como contestar os milhões de vítimas torturados e assassinados em nome do Papa, da deusa Maria e da hóstia eucarística? Mesmo os assassinatos ocorridos fora de Roma não deixam de ser responsabilidade do catolicismo romano. Esta tabela está no livro chamado A Igreja Católica nos deu a Bíblia. Na verdade, ela estava louca pelo poder, embriagada no sangue dos santos. Apocalipse 18:24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Só vimos 5 evidências até o momento. Pode imaginar mais alguém que se encaixe tão bem até aqui? Número 6. Uma cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Acompanhe meu raciocínio. A bula papal Unam Sanctam, de 1302, do Papa Bonifácio VIII, originou a doutrina ex cátedra, que concede a ele a chamada autoridade das 2 espadas, a espada espiritual e a espada temporal ou terrestre, que simboliza o governo humano. O Papa Bonifácio VIII declarou, abre aspas, nesta igreja e em seu poder há 2 espadas, a espiritual e a temporal, portanto, ambas estão em poder da igreja, fecha aspas. Então, é dito que a igreja era a maior potência de todas, abre aspas. Se a maior potência de todas erra, pode ser julgada somente por Deus e não pelo homem, fecha aspas. O que ele disse é que o Papa de Roma tem domínio sobre todos os governos do mundo. Ele responde somente a Deus. Em 11 de fevereiro de 1929, a assinatura do Tratado de Latrão declara o Vaticano como cidade-estado soberana. Por isso, trata-se tanto de uma cidade quanto de um país com seu governante próprio, o Papa. E se chama cidade sacerdotal monárquica, uma vez que é um corpo religioso com um governante único sobre ela. Não à toa, desde 1929, a maioria dos países no mundo tem contactado o Vaticano para ter uma audiência privada com o Papa. E Roma, por sua vez, tem seus embaixadores em todas as nações do mundo. Alguém pode negar a influência massiva de Roma na política mundial? Pense nisto. Se um governo não é do agrado do Papa, aqui há uma grande quantidade de embaixadores, dê uma olhada,
Se um governo não agrada ao Papa, o Papa pode dizer a todos os seus fiéis que voltem-se contra esse governo. E um governo não funciona sem um povo. Desse modo, os líderes mundiais obedecem ao líder da maior religião do mundo. Há séculos, o Sacro Império Romano e todos os reis que alcançaram ou perderam o poder devem seus rumos à vontade do Papa. E agora, desde 1929, o papado é uma cidade e também um país. 7. Nações fornicam com a prostituta. Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Todo o capítulo 18 descreve a incrível riqueza e o comércio com as nações da terra. As pessoas se agradam com a prostituta, embriagando-se com ela, e logo logo a deixarão derramar sua ira sobre os santos. Depois de tudo, as únicas pessoas que se oporão à prostituta serão os santos. E o Papa Francisco I acaba de decidir que as únicas pessoas que estão causando problemas ao mundo são os fundamentalistas, a saber, os crentes na Bíblia. Número 8. Esta é a última. Incrível riqueza e comércio. Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu costumava ter dificuldade com Apocalipse 18, até que um amigo me disse: veja todos os elementos desta lista. Aqui está o que a Igreja Católica compra para fazer seus ídolos, edifícios e vestuário. Dona Elbanks, ex-madre superiora que se converteu ao cristianismo, certa vez exibiu o catálogo de um depósito religioso. Crucifixos, ídolos, terços, tudo, vejam aqui, produzido com o material com que a prostituta de Babilônia se enriqueceu. Tudo feito de marfim, madeira odorífera, pedras preciosas, ouro, prata. Isso é o que ela vende e, obviamente, as almas dos homens. Apocalipse 18:13. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Pense nestas pessoas. Suas almas são muito valiosas para Deus. Os preciosos católicos romanos precisam da palavra. Só enumerei 8 pontos separados em Apocalipse 17 e 18, que claramente se referem ao catolicismo romano. Os apresentei para você em ordem cronológica e histórica. Pode checar cada um deles por si mesmo. Envie este vídeo a cada um dos seus contatos e pergunte se existe mais alguém que cumpra todos eles. Look, send this video to your friends and ask them, is there anybody else who fulfills all of these? Deus sabe de tudo isso e nos deixou um aviso em 2 capítulos de Apocalipse. Ele disse para onde devemos olhar antes do fim. A grande Babilônia praticamente já tomou forma. Porém, deve ocorrer mais uma coisa antes disso. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você precisa da palavra santa e preservada de Deus para se opor a esta prostituta. Aliás, qual é mesmo a Bíblia que Roma odeia acima de tudo? O texto tradicional. Totalmente verdadeiro. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.